O fim de um relacionamento. Não importa o quanto se tente estar preparado, quando chega ao fim, sempre há um vazio. É uma mistura complexa de emoções: tristeza, raiva, saudade, um turbilhão que parece não ter fim. Os pensamentos insistem em voltar para momentos que machucam. Aquela ocasião em que alguém teve a chance de pensar em quem estava ao seu lado, mas escolheu não pensar. E esse pequeno detalhe, aparentemente insignificante para quem decide, pode se transformar em um peso difícil de carregar para quem fica. Nessas horas, a mente não para. Reviver cada conversa, cada silêncio, cada escolha errada pode ser exaustivo. E quanto mais se pensa, mais a paz parece escapar pelos dedos. Uma verdade precisa ser dita: pensar demais mata a paz. Há momentos em que a melhor decisão é soltar o controle. Porque, por mais que pareça difícil de aceitar, algumas perdas são livramentos disfarçados. Quando o relacionamento chega ao fim, por mais doloroso que seja, talvez exista um propósito maior por trás de tudo. Talvez seja a forma que a vida encontrou para abrir espaço para algo novo, algo que realmente faça sentido. E durante esse processo, é essencial olhar para dentro. Existe uma frase forte que diz: se o maior pecador que você conhece não é você, então você ainda não se conhece de verdade. Isso porque a jornada de autoconhecimento é uma das mais difíceis, mas também uma das mais necessárias. Enxergar as próprias falhas, admitir os próprios erros e entender que ninguém é perfeito. Esse é o caminho para a evolução. E no final, o que foi vivido com a verdade nunca será em vão, porque aquilo que foi feito com a alma não precisa de justificativas. Se para alguns foi pouco, tudo bem. Não se trata de provar nada ou convencer ninguém. O importante é saber que, no íntimo, houve a entrega e sinceridade. A vida, inevitavelmente, coloca cada um diante de situações que parecem injustas. Momentos em que se pensa: eu não merecia isso. E talvez não merecesse mesmo. Mas são exatamente essas experiências que moldam o caráter, fortalecem o espírito e trazem sabedoria. Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Porque a dor, quando compreendida, se transforma em ensinamento. E todo o processo doloroso, por mais árduo que pareça, esconde lições que serão fundamentais para as próximas etapas da caminhada. Ao longo desse percurso, surge uma consciência transformadora. A única pessoa capaz de salvar alguém dessa situação é a versão cansada de viver do mesmo jeito. Nenhuma mão estendida, nenhum conselho bem intencionado pode substituir o momento em que a pessoa decide, por si mesma, mudar a própria realidade. Existe uma força silenciosa em quem decide não mais aceitar a dor como companhia. E essa força é o primeiro passo para a verdadeira libertação. Há quem acredite que algumas despedidas não são escolhas pessoais, mas respostas a orações silenciosas. Em uma conversa sincera com Deus, muitas vezes se pede para que Ele afaste quem não é parte do caminho. E, quando esse pedido é feito de coração aberto, o afastamento acontece. É difícil aceitar, mas necessário compreender que certas ausências
são sinais claros de proteção. Deus, em sua infinita sabedoria, sabe que precisa ser removido para que o novo tenha espaço para florescer. E, quando a vitória ainda não chega, há um aprendizado constante acontecendo. Um fortalecimento que prepara o espírito para receber o que está por vir. É importante lembrar que seguir em frente não é um ato de esquecimento, mas de aceitação. Aceitar que algumas pessoas foram parte de um capítulo, mas não do livro inteiro. E quando se compreende isso, a mente se torna mais leve, o coração menos angustiado e o caminho à frente mais claro. Cada passo longe do que machuca é um passo em direção ao que cura. Por mais dolorosa que seja uma perda, essa dor não é permanente. Cada lágrima, cada momento de angústia tem um propósito maior. O desafio é atravessar essa fase com fé e coragem, acreditando que o futuro reserva algo melhor. Não se trata de apagar as memórias ou negar os sentimentos, mas de compreender que tudo tem seu tempo e seu lugar. Superar um término é, antes de tudo, um processo de reconstrução. É aceitar que algumas páginas precisam ser viradas para que novas histórias possam ser escritas. E, nesse processo, é fundamental confiar que há um propósito em cada perda, em cada ausência, em cada vazio. Porque, no momento certo, a dor cede lugar à paz. E, quando menos se espera, a melhor versão de si mesmo estará pronta para conduzir a jornada adiante. Confiar no processo e acreditar que, por mais difícil que pareça, o melhor ainda está por vir.